Olá, prezados, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez estamos nos dirigindo a você para um momento de estudo, momento de reflexão na santa e bendita palavra de Deus. Nesta semana nós estamos estudando, na verdade, nesta quinta e sexta-feira, nós estamos tratando de uma forma especial do tema As 7 Palavras da Cruz, ou as 7 frases que Jesus mencionou quando estava na cruz. E nós então estamos desde hoje pela manhã, estivemos às 10 da manhã, às 3 da tarde e agora também às 7 da noite, tratando desse tema tão especial, tão caro para nós, que é as falas do Redentor, as palavras do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Essas frases, elas são conhecidas como as 7 falas da cruz, ou as 7 palavras da cruz, algo do tipo, e nós temos elas registradas nos evangelhos, palavras que trazem um ensinamento muito especial, muito gratificante para nós, povo de Deus, e nós precisamos então conhecer essas falas, essas palavras do Senhor Jesus. Eu estou meditando com alguns colegas pastores que nós convidamos para abençoar a igreja do Senhor, para abençoar aqueles que desejam aprender um pouco mais sobre esses ensinamentos bíblicos, especialmente sobre as falas do Redentor na cruz. São pequenas frases ou expressões que Jesus mencionou e os evangelistas registraram nas Sagradas Escrituras. Temos palavras registradas por Mateus, por João, por Marcos, por Lucas, palavras que trazem assim, um ensinamento muito especial para a nossa vida. Na primeira live, que ainda está disponível, vai estar até amanhã, nós falamos com o pastor Gelmário Carneiro. Ele então fez para a gente uma belíssima exposição da primeira destas falas do Redentor, do Senhor Jesus Cristo, conforme está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 33 e 34, quando Jesus Cristo se dirige àqueles que o estão afligindo, às pessoas à sua volta, se dirige aos guardas e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então nós falamos com o pastor Gelmário, que expôs de uma maneira muito didática, muito especial, então esta fala do Redentor. Na segunda live deste dia, eu conversei com o pastor João Batista de Moura, um colega nosso de seminário, um amigo querido, e ele esteve falando sobre a segunda fala, ou a segunda palavra do Senhor Jesus, que é quando ele se dirige para um daqueles malfeitores que estão sendo crucificados ao seu lado e que pede para que Jesus se lembre dele quando entrar no seu reino. E então Jesus Cristo diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí então o pastor expôs de uma maneira muito didática também e brilhante esta passagem, esse verso da palavra de Deus, que traz para a gente assim, um ensinamento muito especial. E nesta terceira live, nessa semana de Páscoa, nesta terceira live, onde nós vamos tratar ou continuar tratando deste tema, o nosso convidado é o pastor Daniel Alves, pastor da Igreja Presbiteriana de Canoas, ou em Canoas, no Rio Grande do Sul, e também capelão da FAB. Então ele vai estar trazendo para nós um ensinamento especial, Eu vou aguardar ele chegar aqui, fazer aqui a solicitação para a gente começar o nosso bate-papo com o nosso querido pastor Daniel. Aproveito para dar aqui as boas-vindas a todos vocês que já estão conosco, a irmã Águida, ministro Noranei, Rios, a Rosa Mônica, Noemi Reis, Lourdes Fernandes, a Ednália Reis,
a Lu Valois, grande abraço, Lu, Deus abençoe, bom tê-la por aqui. A Pri Reis, né, a Priscila Reis. Temos também aqui a Ivana Célia também com a gente, a Joselice Dias, a Reis Porcelanato Mairi, na pessoa de Edivalso e Lili, o Luiz Carlos Martins também nos acompanhando, a Everson R. da Silva também conosco neste momento. E como eu disse, nós estamos aguardando aí o pastor Daniel chegar para a gente começar então aqui a nossa live, o nosso bate-papo sobre essa terceira fala do Senhor Jesus, essa terceira fala do Redentor, que é Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador. Então, daqui a pouquinho nós vamos estar com o reverendo Daniel, que vai estar conversando conosco sobre esse tema especial, tá bom? Então aguarda um pouquinho aí, enquanto ele chega, e nós vamos conversar com o nosso querido, direto de Canoas, no Rio Grande do Sul. Obrigado também aqui a Débora Rodrigues, Débora Senhor do Bonfim, o Luiz Carlos é de Paracatu, então, pessoal de Campo Formoso também conosco, né, de Guarulhos, São Paulo, de Serrolândia. Bom, vai dizendo aí de onde você está nos acompanhando ou nos seguindo. Daqui a pouquinho estamos só aguardando o pastor Daniel chegar, entrar para a gente falar sobre esse tema da noite de hoje. Aí, lembrando um pouquinho do que conversamos com o pastor Gelmário na primeira live, ele falou sobre a frase Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E foi muito interessante, porque o pastor Gelmário, ele expôs esse tema, expôs essa passagem para a gente, mostrando a quem que Jesus estava concedendo perdão naquela fala, né? E é claro que, primeiramente, o alvo daquela fala ali são os ignorantes soldados, que estavam simplesmente cumprindo ordens. Talvez muitos deles não sabiam nem ao menos quem era a pessoa de Jesus, mas lá estavam, né? Eles cumprindo ordens e executando ali, ou exercendo ali a sua função, executando aquilo que lhes fora ordenado, e eles estão então agindo na ignorância. E tanto é verdade que quando o Senhor Jesus Cristo entrega a sua alma, quando o Senhor Jesus morre, uma das coisas que nós vemos acontecer ali é que o chefe daquela guarda vai dizer assim: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Então vai reconhecer que de fato Jesus era o filho de Deus. Mas é claro que não somente os soldados, não somente os capitães, não somente os militares que estavam executando ali a ordem, eles careciam do perdão de Cristo, do perdão do Senhor Jesus, né? Havia ali também as autoridades religiosas, os sacerdotes, o povo, e seja também a nós. Pastor Daniel, seja bem-vindo, né? Faça a solicitação aí, clique nos dois rostos que estão aí para a gente poder começar o nosso diálogo. Dois rostos aí, tem a interrogação, a setinha, próximo ícone. O senhor deve clicar nele para a gente poder começar. Pronto, vamos lá, vou conectar aqui com o Daniel, aguarda um pouquinho aí, pessoal. Já. O pastor já está se preparando ali. Olá, meu irmão, tudo bem com você? Reverendo, muito boa noite, tudo bem, graças a Deus, e com o irmão e família? Bem, graças a Deus, satisfação estarmos juntos mais uma vez para refletir um pouco na palavra, para buscarmos o nosso Senhor. Isso, faz um tempinho que a gente não se vê, né, pessoalmente, e vai continuar, né, aqui agora ainda é virtual. É verdade. Onde é que você Reverendo, está? É um prazer agora? Qual é a cidade que você está aí? Eu estou em Brumado.
Brumado fica aqui na região sudoeste, próximo à Vitória da Conquista. Ah, certo, na parte mais sul. Um embora estou pendendo mais, estou pendendo mais para o oeste. Eu estou de Vitória da Conquista para o sertão, né? Tá Vindo para o sertão. E o irmão, tudo de paz, igreja aí, tudo tranquilo? Estamos bem, graças a Deus. Nos adaptando às novas realidades de época de confinamento, buscando a Deus Sim. E servindo ao Senhor do jeito que nos é possível, né? É verdade, muito bem. Bom, queridos, sou falar um pouquinho do pastor Daniel, né? Nós nos conhecemos já há algum tempo, acho que início da década de 90, por aí assim, a gente já se conhece, né, reverendo? Rapaz, já tá Lá velho. do Campo Formoso, lá do acampamento, esqueci o nome do acampamento, sei que fica no povoado de Bananeiras, Bet Shalom, lá nas Bananeiras, acampamento de Campo Formoso. Fizemos a revalidação do diploma juntos, né? Teologia em São Paulo, eu, você e o Silvânio. Isso. Bons tempos, né? Sim, com certeza. Viagem de carro, viagem de avião e por aí vai. É verdade. E o irmão hoje está também como membro da JET, né? Que é a Junta de Educação Teológica da nossa igreja, correto? Isso. Já o segundo mandato, já. Acho que é o 6º ano já que nós estamos servindo ao Senhor aí nessa importante entidade que regula toda a parte de ensino teológico dos nossos seminários, institutos e centro de pós-graduação, né? O André Jumper. Sim. Pastor da Igreja Presbiteriana de Canoas, ou em Canoas? Isso mesmo, aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. E também Major Capelão da FAB. Rapaz, correto? Deus me deu o privilégio de, quando abri o concurso público para pastores, eu pude fazer a prova e ser aprovado e ingressar como um dos primeiros, eu e um outro pastor, os 2 primeiros capelães evangélicos do quadro de carreira da Força Aérea, né? No Exército, na Marinha já tinha, mas na Força Aérea foi a primeira vez. E aí, graças a Deus, entramos nessa para sermos missionários da nossa igreja aqui dentro e temos servido ao Senhor desde então. Reverendo, se puder, fala um pouquinho rapidamente o que faz um capelão, só para o pessoal ter uma noção, especialmente um capelão militar, como é o seu caso. Se for possível, se não for também não tem problema. Claro, a figura do capelão, ele é um pastor mesmo, na verdade tem um capelão católico, que é o padre, e no caso o evangélico, que são os pastores. E essa figura no Brasil, ela é prevista pela nossa legislação, porque em toda situação em que a pessoa precisa ficar como que aquartelada, então é previsto que se tenha assistência religiosa. Como no Brasil as principais religiões hoje são exatamente a predominância católica e agora a evangélica, logo como a segunda, grupo evangélico, então hoje existe capelão nessas duas modalidades ou especialidades, né? Católica e evangélica. Em outros lugares do mundo tem mais outras capelanias. Por exemplo, um país muçulmano vai ter um capelão muçulmano. Em Israel, o capelão vai ser judeu. Na China, no Japão, você tem capelães budistas. Então, é a figura do religioso para aquele grupo. Então, como aqui no Brasil a predominância é católica e evangélica, então hoje existem essas duas modalidades. Faz parte do mesmo quadro, e só que com essa subclassificação, né? Capelão pastor, capelão padre. O padre vai dar assistência religiosa conforme o rito que ele professa para o seu público, e o capelão evangélico, no meu caso, vai dar assistência ao povo de uma forma geral, mas com o viés evangélico, né? A atividade que a gente desenvolve aqui é a atividade própria de pastor mesmo. Só que na igreja a gente pastoreia, vamos dizer assim, um rebanho de ovelha. E no quartel você pastoreia um rebanho de ovelha misturado com bode, com gente de todo tipo, gente que crê em tudo quanto é coisa, gente que não crê em nada.
e você tem um campo vastíssimo para pregar o evangelho, para levar consolo, para vários momentos. Então, minhas principais atividades que eu faço visitas às famílias militares, visitas hospitalares também, porque a gente tem um hospital da aeronáutica que atende as famílias dessa região. Então, faço visitas prisionais também, porque tem presos militares. Então, a figura do capelão é aquele sujeito que vai levar a palavra de Deus, consolo, direção para as pessoas. Mais recentemente, e é corriqueiro nosso, está no cemitério também, porque morre muita gente, e a gente vai prestar assistência fúnebre, fazer ofício fúnebre. Se a família pede que seja o padre, então a gente se comunica, o padre vai. Se a família quer evangélico, eu vou. Se a família não tem preferência de nenhum, eu vou também. E assim a gente vai para trazer uma palavra de conforto e consolo para as famílias nessa hora difícil. Então essa é uma atividade constante nossa também aqui. Além disso, palestras, a gente faz cursos, palestras voltadas à vida familiar, aos conceitos morais. Cultos, alguns cultos acontecem, são bem poucos, eu faço mais pequenos estudos bíblicos, rápidos, de 30 minutos, no intervalo do almoço, com alguns grupos, e mais nas festividades a gente traz uma palavra, numa formatura especial, aniversário de esquadrão, alguma coisa assim, a gente vai lá trazer uma palavra de encorajamento às pessoas. Então, resumidamente, mais ou menos... Muito bom, né? Mas muito bom essas informações, e certamente um trabalho muito relevante, né, e necessário para os militares também, né? No Brasil nós temos outras capelanias também, né? Capelania hospitalar, capelania escolar. Mais recentemente também começa a desenvolver um pouco de capelania empresarial também, né? Para empresários, e a militar certamente não fica de fora dessa importância. Já que você citou isso, Reverendo, eu sei que... Já que você citou essas diferentes capelanias, eu acrescentaria ainda capelania esportiva, existe capelania empresarial, que você chegou a citar, existe também a parlamentar, em alguns lugares você tem, mas, defendendo meu peixe agora, a capelania militar é a mãe de todas as capelanias, porque como militar a gente aprende a tudo. Eu faço visita hospitalar, eu faço prisional, eu faço as famílias, ou seja, a gente acaba tendo um universo bem vasto dentro da capelania militar. Engloba todas as outras, no caso, né? Tudo que os outros fazem isoladamente, você faz em conjunto. Uhum. Eu sei que nós temos 1 hora de live, mas eu sei que o senhor não tem 1 hora, logo depois tem a sua atividade na transmissão aqui da nossa igreja, exato. Pronto, então depois o pessoal já vai lá na página do YouTube, não é isso? Aí, IP Canoas? YouTube/IPB Canoas. Pronto. Assim que a gente terminar essa live aqui, os irmãos já podem continuar ouvindo aí o nosso querido pastor Daniel. Pastor Daniel, nosso convite para o irmão, para a gente conversar um pouco sobre as 7 palavras da cruz. Eu até brinquei com o senhor mais cedo, com o irmão mais cedo, dizendo que a culpa é sua. Porque eu lembro que lá na região nossa, Presbitério de Campo Formoso, quando o irmão formou e voltou para servir lá, o irmão foi um dos que, juntamente com o reverendo Matias, acabou implementando isso nas nossas igrejas lá, né? Às vezes na sexta-feira, fazendo todas as 7 palavras, né, em intervalos curtos. Eu preferi dar um tempo maior para a gente pensar uma a uma. Falei pela manhã com o pastor Geomário Carneiro, nosso amigo, né? Sim. Ele ministrou sobre a primeira, né, a primeira dessas falas do Senhor Jesus. Agora à noite, à tarde, falei com um colega meu do Rio Grande do Norte, pastor João Batista de Moura, agora com o irmão. E amanhã temos Tarzan Leão, o homem das selvas, né? É um pastor. É um pastor amigo meu lá de Paracatu, onde eu pastoreei. Sim. Às 3 da tarde, pastor Gessé Rios, que é missionário da APMT, na África do Sul, vai estar com a gente. E à noite eu ainda estou vendo qual colega fala ou eu mesmo fecho essa série, né, com as 2 últimas. Mas eu, irmão, convidei para que a gente conversasse um pouquinho sobre a terceira destas
falas do Senhor Jesus que está em João 19, 26 a 27. João 19, 26 a 27, é isso mesmo? Isso mesmo. Que vai falar sobre, né, a questão um tanto controvertida, né? Tem que pensar um pouquinho nessa... O que significa essa fala de Jesus para Maria, né? Eis aí o teu filho, e para o apóstolo amado, que a gente sabe ser João, mulher, filho, eis aí tua mãe, né? Vamos pensar um pouquinho, Heavy, para a introdução, qual a importância da gente estudar essas falas do Senhor Jesus, e depois o Senhor já pode entrar especificamente nessa terceira, que é a dessa noite. Bem, eu acho muito interessante a gente estudar sobre as últimas 7 falas de Cristo na cruz, suas últimas 7 palavras, porque na cruz, eu costumo dizer que na cruz Jesus entoou um hino de 7 estrofes. É fácil da gente decorar as 7 estrofes, né? Você já viu as 2 primeiras, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Já viu a segunda também, dirigindo Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa outra, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. A quarta palavra, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E assim por diante. Decorar as frases é até fácil, mas é impossível ser vivido por qualquer ser humano normal, vivenciar a realidade do que Cristo vivenciou. Suportar na cruz do Calvário o que ele suportou. Então, refletir sobre cada frase nos faz nos aproximar mais do significado da obra de Cristo na cruz do Calvário, que é a razão principal de nossa vida, a mensagem do Evangelho, a razão do nosso viver é a cruz de Cristo. É tanto que um dos símbolos que o Senhor Jesus, antes de ser morto e crucificado, antes de sua ressurreição, quando ele celebra a ceia entre os discípulos, ele fala da ceia como sendo: isso é o meu corpo dado por vós, fazei isso em memória de mim, é o cálice da nova aliança em meu sangue, comei desse pão, bebei desse cálice. E quando Paulo pega essa figura e escreve aos Coríntios, ele diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia, que é celebrada constantemente, agora nós estamos até com dificuldade de fazer a ceia, porque o povo está assim... Eu não quero nem entrar na polêmica se a gente faz ceia virtual ou não, mas a ceia, que é uma prática comum do povo de Deus em todas as épocas, o que a ceia faz? Ela aponta para a cruz e aponta para a volta de Jesus. Ou seja, todas as vezes que comerdes pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, a igreja não pode esquecer desse evento da morte do Senhor. E também não pode esquecer de sua volta. São 2 eventos importantíssimos, cheios de significado, e quando a gente reflete sobre a importância da cruz, o significado da cruz, a nossa justificação, a nossa redenção, então a nossa vida tem outro sentido. A vida aos pés da cruz tem outra razão de viver. E eu acho que essa é a grande importância da gente refletir sobre as 7 palavras. Só um parêntese, né? Eu faço esse culto também já desde antes de pensar. Quando eu me converti, a minha igreja fazia isso. Então, há quase 30 anos que eu caminho toda sexta-feira da Paixão, refletindo sobre as 7 palavras da cruz. É o culto que eu mais aguardo. Amanhã mesmo eu vou transmitir. Já que não posso receber o pessoal, vou fazer o culto das 7 palavras aqui na minha igreja, vou transmitir pelo YouTube, porque para mim é o momento mais esperado. Se tem um culto no ano, você diz: pastor, qual é o culto? É difícil falar isso, né? Porque todo culto a gente gosta de cultuar a Deus, mas o culto que eu mais espero é exatamente por esse. E antes do senhor continuar, só lembrando que a cruz, na verdade, ela é central à nossa fé, né? Eu costumo pensar e dizer que os crentes do Antigo Testamento, eles olhavam para Cristo e, consequentemente, para a cruz, porque eles aguardavam a vinda do Redentor. E, de igual modo, nós, né, a nossa fé, é claro que nós estamos avançando, nós não somos os que retrocedem, mas quando a gente pensa na base da nossa fé, na sua raiz, onde é que ela está firmada,
nós temos que voltar o olhar para o passado e nos encontrarmos na cruz, né? Porque sem cruz não há cristianismo, sem cruz não há salvação, né? Sem cruz não há céu. Enfim, a cruz ela é extremamente central, a cruz e a mensagem da cruz, especialmente, né? Olhando a cruz aqui, não o material, não a madeira em si, mas cruz, a pessoa do crucificado, a pessoa de Jesus, que é central à nossa fé. Exatamente. Fundamental, isso mesmo. Uma vida sem a cruz é uma vida sem sentido nesse aspecto, né? Fique à vontade, pode prosseguir. Chegando para cá o fio aqui para não descarregar meu celular. Mas eu vejo hoje em dia, muito especialmente, você vê muitas preocupações, muitas mensagens que são transmitidas pelas pessoas. Elas falam do evangelho para tudo, o evangelho para mexer com as pessoas, o evangelho para trazer prosperidade, o evangelho para resolver meus dilemas, o evangelho como sendo só uma forma de eu me sustentar mais, mas na verdade o evangelho é o poder de Deus. E como é bom quando a gente pode descansar na certeza de que Deus nos ama, Deus nos reconciliou com Ele mesmo e a gente pode desfrutar de sua presença, de sua paz. Então, o Evangelho, a cruz de Cristo é central no entendimento do Evangelho. Então, tem muita gente que fala de Jesus, mas é um Jesus divorciado de sua obra. Então, a gente não tem como falar de Cristo sem falar do que Ele veio fazer. Então, entender a cruz dá todo um novo significado para a nossa vida, né? Então, muitas vezes a gente está pensando no Evangelho e até mesmo na pessoa de Jesus, como muitas vezes como um médico, como um ser espiritual elevado, ou seja, para resolver o meu problema imediato. Eu conversava com o pastor Gessé esses dias, e, aliás, eu fui ouvindo uma live dele com o pastor Clóvis, lá na cidade de João Dourado, na Bahia, e ele mencionava a questão da necessidade de nós voltarmos a ter uma teologia do sofrimento, né? Porque nós somos uma geração que a gente não dá valor ao sofrimento, a gente muitas vezes pensa que o sofrimento é algo demoníaco, diabólico, e nem sempre como algo didático, como algo que vai trazer algum crescimento para a gente, que vai trazer fortalecimento. E aí a gente, lendo alguns textos bíblicos, por exemplo, as epístolas de Pedro, o apóstolo Pedro, são epístolas escritas para cristãos forasteiros, peregrinos, cristãos dispersos. Tiago, né, o apóstolo Tiago, ele começa a sua epístola dizendo, né, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E o próprio Cristo, né, ele vai falar um pouco sobre essa teologia do sofrimento, ensinar os seus discípulos, quando ele diz, por exemplo, que no mundo tereis aflições, né, mas para a gente ter bom ânimo, porque o termo bom ânimo, porque ele venceu o mundo, nós também venceremos. E quando a gente pensa, reverendo, nessas falas do Redentor, nós estamos vendo, de fato, o homem sofrendo, né? O Deus encarnado sofrendo. Um sofrimento que vai trazer, de fato, uma bênção para a gente, mas não necessariamente uma bênção material, como muitas vezes se prega, mas sim uma bênção celestial, eterna, por vir, pela qual nós vivemos, né? Nós ansiamos que é aquele dia em que vamos estar frente a frente com Ele, né? Lá na mansão celestial. Então, talvez seja interessante pensar nessa semana também, especialmente amanhã, na sexta-feira, né? Naquele sofrimento todo, como algo que foi de fato necessário ele passar, necessário acontecer com ele, porque sem aquilo não haveria salvação, não haveria esperança para a gente, correto? É verdade, com certeza. Muito boa a sua... Mas nos fale um pouquinho dessa terceira frase, dessa terceira palavra da cruz. Bem,
Eu vi que chegou mais algumas pessoas aí agora. Para aqueles que chegaram antes, a Isso. terceira palavra da cruz é a palavra que Jesus dirige à sua mãe e ao discípulo amado. João 19, pegando já desde o verso 25, para dar mais contexto, diz assim: E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dele, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, junto a ela, o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, essa é a terceira palavra. Eu gosto de uma expressão que aparece em Lamentações de Jeremias, que diz assim: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Há momentos da nossa vida que nós perdemos totalmente as esperanças, né? Existem circunstâncias tão difíceis que levam embora todo o nosso ânimo, vigor, até mesmo a vontade de viver. Por circunstâncias das mais diversas, né? Problemas no lar, que nos deixam desanimados, dívidas, a separação de pessoas queridas, o enfrentamento da morte. E agora, de maneira especial, o coronavírus, que está deixando as pessoas sem esperança, temerosas, ansiosas, engordando, comendo mais. Compraram para encher a geladeira para durar um mês, foi uma semana, né? Então, essas coisas que deixam a gente apreensivo, como é que vai ser? A pessoa agora ouve o chefe dizendo: olha, tem que diminuir os empregados, você agora vou ter que demitir você. A pessoa não estava muito preparada com o dinheiro, e aí fica: meu Deus, como é que eu vou viver agora? Então, são circunstâncias difíceis que as pessoas enfrentam, né? Então, situações aparentemente irreversíveis, desastres, prejuízos, filhos problemáticos, ou seja, são coisas que nos impedem de continuar com a nossa cabeça erguida. Então, eu acredito que essa palavra de Jesus na cruz para sua mãe e para o discípulo, a essência dela, se a gente for olhar, é uma palavra de esperança. Cristo traz de volta a esperança perdida. Porque, embora a gente pode gastar um tempo discutindo aqui sobre quem é a mulher, por que ele chama a Maria de mulher, não chama de mãe, essas coisas todas, mas a essência toda é o seguinte: ali estava, Jesus está preso na cruz, e na frente dele está Maria e João. Todos os discípulos correram, João ficou. Ninguém mais ficou. Maria está lá. Maria está lá chorando. A sua alma está sendo atravessada, como lá já foi profetizado para ela quando Jesus era criança. Que ela ia sofrer isso. Lá para Simeão, né? Isso, na fala lá de Simeão. Então, ela agora, imagine a dor, se coloca no lugar, não precisa ser mãe. É só você se colocar no lugar de uma pessoa muito querida na sua frente, você sem poder fazer nada. Se fosse seu filho, se fosse uma pessoa querida, fosse sua esposa, fosse alguém que você quer bem, ali preso, você não pode fazer nada vendo aquele sofrer. Ou seja, eles queriam de toda maneira, tanto João como Maria, queriam acabar com o sofrimento de Jesus. E se pudessem, eles fariam assim: deixa eu ficar no lugar. Como a gente costuma fazer quando a gente vê alguém sofrendo. Você vê um filho sofrer, se for criancinha principalmente, você olha a criança sofrendo e você fala: não, não é possível, eu vou, olha, meu Deus, é melhor tira essa febre dessa criança e bota em mim, que eu posso sofrer no lugar dela. Mas a gente não consegue fazer isso, mas a gente sente isso. Jesus, percebendo a aflição do coração de Maria, percebendo a aflição do coração do discípulo, ele então faz algo fantástico, que é uma lição preciosa para a nossa vida. Ele canaliza um na direção do outro. Então, Maria tem um amor pelo seu filho, só que o filho vai morrer dentro de instantes. O que eu faço com esse amor que está indo para lá, mas, ao mesmo tempo, eu não posso fazer nada? João está com seu melhor amigo, seu mestre, seu senhor na sua frente. Meu Deus, ele vai morrer, e agora? O amor que ele tem por Jesus está ali preso, ele não consegue demonstrar isso, não pode fazer nada. O que é que Jesus faz? Jesus canaliza o amor de um para com o outro. Ele pega e vira Maria para o João e vira o João para Maria. E fala assim: ó, Maria, você me ama? Então, esse amor que você tem por mim, demonstra agora pelo João. Cuida dele. João, você está chorando por mim? Você está angustiado porque eu estou aqui? Faz o seguinte: esse amor que você sente por mim,
cuida da minha mãe. E aí ele canaliza um para o outro. Eu acho muito interessante se a gente fizer essa aplicação e como isso pode nos ajudar em vários momentos. Porque tem momentos de luta, de dificuldade nossa, que a gente não sabe o que fazer. Por exemplo, a perda de um ente querido. O que você vai fazer para trazer de volta? Você não tem o que fazer. Você fica com aquele coração, parece que está com hemorragia interna ali, e você não consegue tirar aquilo ali. Não tem mais para onde demonstrar. Então, a angústia vem tomar conta. Você perdeu a esperança. Aí, o que você faz? Canaliza. Você tinha 3 filhos, perdeu um, canaliza para os outros 2. Você tinha um emprego, foi demitido. Não pode mais. Vai ficar chorando agora a vida inteira. Canaliza essa energia para outra direção. Você estava, até para os pastores, lição também, né? O pastor estava lá na igreja, feliz da vida, e de repente, chega no fim do ano, o conselho, não queremos mais você aqui. Em vez de ficar depressivo, porque vai sair do campo, canaliza a sua energia agora em outra direção. Houve uma traição no relacionamento, a pessoa está lá angustiada, ai meu Deus, como é que a pessoa faz uma coisa dessa comigo, me trai? E aí a pessoa fica ali focada naquele problema. Canalize em outra direção. Cristo faz isso. Ele canalizou Maria para João e João para Maria. Então, eu acho uma das principais lições é exatamente essa. Cristo traz de volta a esperança perdida. Daqueles que estavam desanimados, entristecidos. A partir de agora, então, João... E ele faz isso mesmo, né? Daquela hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Ou seja, ao fazer isso traz consolo e conforto. Olha, a gente está vivendo dias de muitas mortes, especialmente por causa do Covid-19. E eu vejo assim, o que fazer essas pessoas quando perdem alguém? Imagine ali no Equador, que aconteceu daquela cidade, o colapso do sistema funerário. Não tinha nem onde botar os corpos, não tinha nem caixão para as pessoas. O que você vai fazer numa crise dessa? Ou seja, é de deixar a pessoa desesperada. Então, canaliza as suas energias. Não dá mais para cuidar do ente querido, não dá mais para fazer aquilo. Então, vou na direção certa. Então, eu acho, pastor Gedivan, que essa é uma lição importante que a gente pode tirar aqui. Jesus traz esperança para as pessoas até no último momento. Trazendo consolo, mostrando o seu cuidado para com a sua família e para com as pessoas que estavam ao seu redor. E não deixando nenhum e nem outro totalmente desamparado, né? Acho que a Maria vai, de alguma forma, ser amparada por João, João amparado por Maria, porque se a gente observar nesse momento aqui, me parecem ser as 2 pessoas mais próximas do Senhor Jesus. Maria, pela relação de mãe, né? Teve o seu filho, criou, cuidou, né? E João estava já dentro daqueles círculos dos 3 discípulos mais próximos do Senhor Jesus, e dentre os 3 mais próximos, ele ainda era o mais próximo ainda, né? Isso. Então, uma relação muito, muito especial, de fato, essa de João com o Senhor Jesus. E quando o Senhor coloca essa questão do renovar, do trazer a esperança, isso de fato é algo muito significativo, né? Muito significativo, porque aquele é um momento, eu diria, de desespero para alguns, de um grande e intenso medo para outros, né? O medo, até a questão do instinto de preservar a vida, os discípulos fogem, mas aquele que era mais próximo está ali com o Senhor, está perto, está acompanhando tudo aquilo. Então a esperança de fato é uma dessas lições que a gente pode trazer aqui. Tem mais alguma, Rev, que o senhor pode mencionar? Tem sim. Além da esperança? Tem uma outra coisa que eu gostaria de falar, mas antes disso, só para afunilar um pouquinho mais dentro dessa linha da esperança, porque tem situações que a gente não pode mudar. Tem coisas que a gente sabe que não vão mudar. Por mais que você diga assim, não, mas Deus é o Deus dos impossíveis. O impossível é possível para Deus. Mas existem situações que o impossível vai ser impossível mesmo. Não para Deus, é porque Deus não vai negar a si mesmo e ele não vai se contradizer. Então, por exemplo, morreu um ente querido seu, ele não vai voltar. Como disse Davi quando sua filha morreu, ela não vai vir a mim, eu irei a ela.
Existem situações que você não reverte, mas você tem como enfrentar essa situação com uma nova esperança. Ou seja, você pode ter conforto, você pode ter força para superar aquilo ali. Isso aqui é uma palavra que eu direciono, especialmente para aqueles que estão em fortes crises. Né? Aquele momento que a pessoa está chorando pelos cantos, desesperado, grito incontido na alma, o coração está sangrando, a vida está arrebentada, a esperança está perdida, ou seja, a pessoa não tem mais expectativa de nada. Então, para essas pessoas, o que eu digo? Olha, Cristo morreu na cruz para ressuscitar a sua esperança, para te dar uma esperança de vida eterna, para enxugar dos olhos toda lágrima. Então, isso é algo muito positivo e nós devemos guardar essa grande lição em nosso coração. Então, eu diria que essa é a principal lição que eu tiro desse texto. Agora, tem outras mais. A outra, eu poderia citar aqui, tem uma que é mais apologética, mas antes dessa aqui, se der tempo, eu queria dizer que algo que me chama a atenção nessa frase é quando você vê no conjunto. Jesus está pregado na cruz às 9 da manhã. A Bíblia diz que meio-dia houve trevas sobre a terra. Às 3 da tarde é que ele vai dar o último suspiro e morrer. Então ele vai ficar 6 horas pregado numa cruz, já sofrido do lixamento que ele padeceu, porque aquele... Na noite anterior, né? Exatamente. A surra de Azorrague, aquele negócio de as feridas ardendo, as feridas abertas. Ele está pendurado na cruz, as moscas sobre ele. Fico imaginando toda essa angústia. A coroa de espinhos, ele sem poder respirar direito. Agora imagina, os cravos nas mãos, os cravos nos pés. Na cruz, a morte é muito terrível, porque ela faz com que a pessoa morra por asfixia. Então, o ferro do prego está arranhando o osso, até mesmo um nervo, e ele não pode dizer, para, me tira daqui. Ele não pode nem desmaiar, não tem nem o sossego de um desmaio. Ele vai ficar consciente, sentindo aquela dor gigantesca dos cravos nas mãos e dos pés. Para aliviar os pés, ele puxa com a mão. Aí dói a mão. Aí ele empurra com o pé para aliviar a mão. Aí dói o pé. Ou seja, não há interrupção de dor. Ou seja, é uma dor constante, piorando, aumentando, e você ainda ter condições de dizer alguma coisa numa situação dessa. Aí você vai, o que vai falar? A maioria das pessoas, quando estão morrendo de dor, não precisa nem morrendo de dor, quando você chuta a quina do centrinho do seu sofá ali, que dói o mindinho, o que a pessoa fala? Ó Senhor, como eu te amo, perdoa os pecadores. Imagina, é uma dorzinha que a pessoa sentiu ali, ou seja, leva a pessoa a desesperar, a gritar, a perder noção das coisas. A dor leva as pessoas à loucura. Mas Jesus, o que ele faz? As pessoas lhe provocam na cruz. Eu me lembro de um pastor aqui agora, ainda é vivo, o pastor Jadivan, você conhece bem ele, o reverendo Iraildo, né? Reverendo Iraildo, que falava assim, uma vez o reverendo Iraildo disse assim, se eu fosse Deus, eu era o diabo, né? Querendo dizer assim, se tivesse no lugar de Deus, ia fazer umas... Então, esses crentes que ficam reclamando, ele ia matar logo, era isso que ele queria dizer, né? Então, o cara chega lá, se tu é o Messias, desce daí que a gente acredita. Aí, nessa hora, o reverendo Iraildo diz, se fosse eu, já matava de vez aqueles ali, para dizer. Mas o Senhor não. O que o Senhor faz? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Tem um ladrão miserável, ele acabou de ver um outro ladrão que foi solto. Esse outro aqui está blasfemando contra ele. O outro também blasfemando, só que um se converte ali no meio desse processo, ali ao lado de Jesus. E fala, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Jesus está sem força, está fraco, mas mesmo assim ainda puxa um fôlego com a força de onde não tem para dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus está sofrendo essas dores todas, mas vê a angústia do coração de Maria e de João, e então ele dirige uma palavra de consolo para eles ainda. Ó, tenham esperança, cuide um do outro aí. Ó, aí é o teu filho ali, ó. Aí a tua mãe, cuida deles aí. Cuide um do outro, trazendo esperança para essas pessoas perdidas. Então,
a ação de Jesus eu acho fantástica. Eu acho ela gloriosa. E a questão, reverendo, eu fico pensando assim, somente Deus, ou somente sendo Deus, né, para de fato fazer isso. Porque um ser humano normal dificilmente agiria dessa forma. Dificilmente, eu acho que não age dessa forma. Isso que o senhor está colocando aí, a questão é a angústia no corpo e na alma, né? Uhum. É algo que está lacerando ele, todo aquele sofrimento, né? Já perdeu muito sangue das surras da noite, madrugada anterior, e de fato, talvez essas tenham sido as 6 horas mais longas que um ser humano já viveu, já experimentou. E aí o senhor mencionando aí, eu fico pensando assim, de onde que veio esse poder, essa capacidade de tirar, e porque foram palavras de consolo, palavras de conforto para alguns, a palavra de perdão, foi a primeira frase, né? Você olhar para quem te bateu a noite toda, para quem te pregou na cruz, e ainda perdoar, e perdoar de coração, perdoar, né? Apagar aquilo, na verdade, algo muito, de fato, só sendo Deus mesmo. É verdade. Por isso que tinha que ser ele, 100% Deus, 100% homem. E é por isso, se você me permite ainda, uma última colocação. À vontade. É nesse ponto que a gente também precisa ter uma lição apologética aqui. A gente precisa fazer uma defesa do Evangelho, de Cristo, contra outros pensamentos. Tem muita gente que se aproveita desse texto para sobreexaltar Maria, né? Nós reconhecemos Maria, a mãe de Jesus Cristo, como uma mulher crente, uma mulher piedosa, e como ela mesma declarou, aqui está a serva do Senhor. Ela é a serva. Ela também diz, a minha alma no Magnificat, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, ela era uma pecadora que precisava de Salvador. Ela quem diz isso, né? Então, a gente precisa fazer isso, porque muita gente pega esse versículo aqui para dizer, você deve rogar a Maria, porque ela é quem é a nossa mãe aqui. Foi Jesus quem disse, eis aí tua mãe, então busque ela. Na verdade, como eu já expliquei, na essência do texto, Jesus está canalizando o coração de um para com o outro. Se não fosse Maria ali, fosse, digamos que fosse Pedro e João, ele poderia dizer palavras semelhantes a eles, mas era exatamente Maria e João que estavam ali. Então ele canaliza, mas não está sobreexaltando. Nós não podemos tirar a luz do foco principal que está na cruz e colocar sobre outras pessoas. Então, nesse sentido, devemos lembrar. Eu acho que nesse sentido é muito boa a expressão que o texto apresenta como sendo mulher, eis aí teu filho. Filha, eis aí tua mãe. Porque Maria foi mãe de Jesus, mas ao mesmo tempo ela foi salva por Jesus. Ela pôde ser um instrumento de Deus para que ele tivesse a natureza humana. Deus envolveu no ventre de Maria, quando ainda era virgem, e fez com que o ente santo viesse. Mas ela era uma pecadora redimida que acreditava no filho. Não só acreditar assim, de tipo, meu filho vai ser bem sucedido na vida. Não, ela era salva por ele. Ela cria nele. Mas aqui também tem um dilema dela. Então ela estava sofrendo. Então por isso que Jesus traz conforto para Maria. Com isso aqui eu não estou diminuindo as virtudes de Maria como uma crente. Nós temos Sara, que é uma mulher virtuosa, Maria, Ana, Ruth, Noemi, tantas outras servas de Deus que a Bíblia apresenta. Maria é uma serva de Deus, uma mulher crente que foi lavada no sangue de Jesus, foi purificada e que nós vamos encontrar no céu. Mas ela não é nossa intercessora, ela não pode roubar o lugar de Cristo como mediador, porque a Escritura deixa muito claro, dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, essa verdade precisa ser colocada, né? Muito bem. Eu sei que o seu tempo está esgotando, nós temos aqui 10 minutinhos para a gente fechar. Não vou gastar tudo isso, até porque o senhor tem que ir para a sua live, eu tenho que ir para uma outra também com os pastores da igreja aqui em Vitória da Conquista. Eu queria mencionar o nome das pessoas aqui, mas tem tanta gente aqui que não dá para
para falar de todo mundo, né, que está com a gente. Fala de Vaz do Poço, aqui tem o pessoal de Campo Eita, Formoso, gente boa. né? O Luiz Carlos, o Everson, a Débora, a Maiara, a Júnior Presbiteriano, aquele Sandra Retatá, essa é do interior de São Paulo. Enfim, é muita gente, pessoal. Eu vou agradecer a todos aqui, né? Tem pessoal do Maranhão acompanhando aí, a região de Campinas, tem gente aqui de Goiás, pessoal da igreja aqui em Brumado também acompanhando a gente, os irmãos de Brumado, Paracatu, Vaza do Poço, tem muitas ovelhas, ex-ovelhas suas aí, Pessoas né? queridas. Deixando aqui um abraço, mencionando algumas. Teve uma que falou que aprendeu muito com o Senhor, com essas 7 palavras da cruz. Os meus meninos de São Paulo também com a gente aí acompanhando, né? Feira de Santana, enfim, é muita gente mesmo, muita gente acompanhando. A gente agradece de uma forma especial a cada um que esteve nos acompanhando, pessoal. Eu vou ceder a palavra ao pastor Daniel para ele se despedir da gente e depois eu falo rapidinho com vocês, porque ele tem uma live agora às 8. Aliás, eu também tenho, né? Corre, sai de uma para outra. É que Brumado, reverendo, é uma congregação de Vitória da Conquista. E então, agora vamos fazer uma live a partir de lá e eu vou participar, inclusive falando disso que aprendi com o senhor aqui agora. Boa, que coisa boa. O meu tema vai ser exatamente esse. Mas eu quero agradecer de coração ao irmão pela disponibilidade de tempo, né? Trazer nosso abraço à Cíntia, eu ia falar aqui as crianças, mas já cresceram, já são grandes, né? Danielzinho, Rebeca e Raquelzinha. Então, um grande abraço aí a esses queridos irmãos. Tem alguém falando que abraça o pastor que foi meu professor no seminário, pastor Benivan. Foi você? Acho que é você. Isso, um recém-formado lá de Teresina, estou lembrado dele. Tá, pronto, benção. Então, dê as suas palavras finais aí, muito obrigado, acho que foi abençoador para a gente. Espero que a gente depois do passar o corona, que a gente tenha mais tempo, né, para de repente fazer um outro momento, uma live com outros temas, mas muito especial essa de hoje, dentro do tema da Semana Santa, Paixão de Cristo. Concedo a palavra ao irmão, fique à vontade para falar com o seu público e se despedir também. Já que a gente lembrou das 7 palavras, eu vi que tem pelo menos 2 pessoas aqui que me ajudaram muito nos cultos das 7 palavras, porque a gente faz 7 pregadores, geralmente você não bota 7 pregadores num culto, né? Você varia com música, coral, e aqui eu vi aqui a Valéria, que está aqui presente, sempre cantava com a voz abençoada que Deus lhe deu, a Luana Krensky também, que está aqui. São 2 irmãs muito queridas que sempre tiveram um significado muito especial nesses cultos, porque tinham músicas especiais para nos ajudar. Então, agradeço isso também. Tenho boas recordações desse tempo. E, pastor Gedivan, foi um prazer estar com você, contigo aqui nesse momento. Rogo a Deus que abençoe o seu trabalho aí no sul da Bahia, que Deus abençoe as suas ovelhas, que nós possamos caminhar juntos cada vez mais, que Deus nos dê de fato essa oportunidade futura da gente estar junto novamente, fisicamente de preferência, mas se não, a gente vai conversando por aqui. E o nosso desejo é ver, de fato, o reino de Deus expandindo por sobre a face da terra. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, um campo missionário, mas Deus tem sido muito generoso para conosco, feito a igreja avançar, plantio de novas igrejas, e Deus tem sido muito generoso, muito bondoso para conosco, e nós louvamos a Deus por isso. Foi um prazer estarmos juntos, refletindo sobre as palavras da cruz. Que Deus abençoe grandemente, e a todos os irmãos. Amém. Então, um grande abraço ao irmão, à família, à igreja aí em Canoas. Tem aqui o Sargento Coimbra aí dando risada, dizendo que vai com você aí. Né, os meus irmãos aqui de Brumado, aos baianos, aos paulistas, aos maranhenses, né, ao pessoal do Sul também. Aí certamente muita gente aí do Sul acompanhando essa participação aqui. E eu agradeço a todos pela presença, né, Deus abençoe ricamente. Lembrando que amanhã nós continuaremos às 10 horas da manhã com o pastor Tazan Leão, às 3 da tarde com o missionário Jessé Rios, da APMT, e às 7 da noite a gente fecha, então, esse nosso encontro aqui. E acompanhe o pastor Daniel aí na IPB Canoas, agora, às 8, e também amanhã, que horas o culto amanhã, Rev? Amanhã vai ser ao meio-dia. Agora, às 8, nós vamos falar sobre a agonia do Getsemane.
os sofrimentos de Jesus na noite anterior à crucificação. Como nós podemos enfrentar as agonias da nossa alma também? Muito bem. Então, professor Daniel, como disse, pastor da IPB Canoas, capelão da FAB, sendo uma bênção aí para as nossas Forças Armadas. Muito obrigado, reverendo. Deus abençoe e até a próxima. Amém. Até logo. Deus abençoe a todos. Abraço. Nosso obrigado a todos.